Olá, auditor. Hoje eu estou aqui para trazer para você a solução para os três maiores desafios que você enfrenta na carreira de auditoria enquanto você está iniciando. E aqui, o iniciar eu trago para um profissional que está entre 0 a 3 anos de vivência de atuação como auditor. Bem, mas quem sou eu para falar sobre esses desafios? E por que que eu entendo desses desafios? Eu sou Sheila Almeida, sou enfermeira especialista em auditoria e ajudo a enfermeiros auditores a terem maior reconhecimento e valorização na auditoria. Logo que eu comecei na auditoria, eu passei por esses mesmos desafios que você está passando atualmente. E hoje, quando eu comecei, eu não tinha a ajuda que hoje você encontra no mercado com cursos, treinamentos, capacitações. E lá eu não tive ninguém para me ajudar e entrei direto para essa área da auditoria sem ter passado muito tempo pela assistência. E no início, como muitos de vocês, eu me senti perdida, insegura, sobrecarregada, querendo acreditar que eu não estava trabalhando bem, que eu não estava fazendo correto. Então, eu trabalhei exaustivamente, sem saber exatamente como era que eu me posicionava diante dos outros colegas auditores, sendo meus colegas ou auditores que defendiam a outra parte. Quando eu comecei, eu era interna, então, frente aos auditores externos, eu não sabia me posicionar. Eu também tinha dificuldade de como eu evitava aquelas glosas, como é que eu trabalhava previamente para que aquelas glosas não fossem feitas. Então, só depois de muito tempo, de muito estudo, é que eu comecei a entender que se eu tivesse uma boa base prática, eu conseguiria mudar isso. Então, hoje, é isso que eu quero trazer exatamente para você. Mais segurança para te ajudar a conquistar uma boa colocação na auditoria, um bom posicionamento como um profissional seguro e confiante, sem ter que passar pelos mesmos perrengues que eu passei quando eu comecei. Eu quero compartilhar uma tela aqui contigo para a gente acompanhar o que eu vou trazer nessa aula de hoje. Por que que eu estou falando sobre esses questionamentos? Sobre os três desafios da auditoria para auditores que estão auditando, que estão atuando de 0 a 3 anos da auditoria. Muitos auditores me questionam, me pedindo orientação de como é que eles enfrentam esses desafios, que estão se sentindo inseguros no dia a dia. E sim, eu os oriento e informo que com certeza, sem um direcionamento claro, eles vão perder tempo, eles vão ter retrabalho, tentando descobrir como é que vai agir diante das glosas, como é que vai agir diante de outros colegas auditores. Eles têm esse receio e terminam incorrendo em erros que são evitáveis, trazendo essa perda de tempo que eu falei, recebem críticas não só dos seus gestores, o que é muito chato e muito grave, mas também dos colegas com quem tem que conviver, né? Dividir ali o trabalho da auditoria. E por isso vão se sentindo cada vez mais desvalorizados. Mas a boa notícia é que existem formas de superar essas dificuldades e eu vou trazer isso para você, para que você se sinta um auditor mais seguro e mais valorizado. Então, o que é que a gente vai ver aqui nessa aula hoje? Eu vou trazer os três maiores desafios, os mais comuns, que incorrem todos os auditores que estão iniciando, eles enfrentam esses desafios, e é aqui, eu estou considerando auditores iniciantes, aquele que terminou de entrar, ou seja, está atuando há 0 ou 3 anos, até 3 anos de atuação na auditoria. Como é que você vai superar esses desafios? Através de técnicas simples, através de práticas, para que você ganhe mais segurança
e evite, não incorra nesses erros. Como é que você vai ter mais segurança na sua atuação, assegurando não só a sua confiança, mas a confiança de quem apostou em você ali na auditoria, que te deu esse espaço, que te deu essa vaga para você estar atuando como auditor e crescer na auditoria. E Sheila, como é que eu vou conseguir tudo isso? Você consegue evoluir tendo uma boa base prática. Quem me conhece sabe que o meu método sempre é baseado em muita prática. E essa aula aqui vai seguir esse mesmo padrão. Então eu trouxe aqui 3 desafios, esses 3 maiores, os mais comuns desafios que o auditor enfrenta. E para cada desafio, eu vou trazer a solução e vou trazer também uma prática. Então, eu vou trazer o desafio de auditar contas anteriormente aos auditores externos, e aqui a gente pode chamar de auditoria prévia, revisão de prontuário, cada lugar chama de uma forma. Eu vou trazer também como superar o desafio de fazer consenso com auditores, sejam eles internos ou externos, e responder contestações e questionamentos. Eu coloquei aqui contestações, mas aqui a gente usa muito consenso, tá? Então vamos lá para o desafio 1. Como é, Sheila, que eu posso vivenciar esse desafio de auditar as contas anteriormente e não incorrer nos erros que geralmente ocorrem? Então, muitos auditores têm dúvida de como revisar essas contas da melhor forma possível, antes que os auditores externos, por exemplo, revise essas contas e encontre erros, aponte glosas desnecessárias, aponte questionamentos desnecessários, trazendo até uma falta de confiabilidade no trabalho que a gente terminou de executar, né? Na auditoria que a gente faz previamente. E aqui eu tenho como solução, eu trago soluções para você, e uma das soluções é você se antecipar. Eu trouxe aqui, ó, antecipação. É você entender os principais erros que os auditores externos procuram nas contas e corrigi-los previamente. Ou seja, quando a conta chegar à mão do auditor externo, você já fez essa correção, você já se adiantou. Como é que você vai conseguir isso? Fazendo uma revisão documental, prontuário bem visto, prontuário, guias, prescrições, evolução médica, evolução de enfermagem. Tudo isso a gente precisa fazer uma revisão muito especial antes da auditoria externa. Outro dado que eu trago para você é crie um checklist. Traga ali os principais itens que você não pode esquecer de olhar, de analisar em cada tipo de conta. E aí você vai conseguir reduzir essas falhas. E aqui, se você não consegue criar um checklist, eu também tenho essa solução para você. Você pode sim acessar lá um checklist que eu já criei de auditoria de contas. E aqui eu trago um hackzinho assim para esse primeiro desafio. Quando você estiver iniciando e você estiver fazendo a análise de conta, tenha ao seu lado ou a própria conta em rascunho, ou um papel rascunho mesmo, para que você vá registrando, você vai lendo o prontuário e vai pontuando ali as não conformidades para que você vá resolvendo depois. Então, você percebe que no prontuário existe, em um lugar está registrado que foi utilizado 2 unidades de um material, mas no outro tem dizendo que foi utilizado 1. Então, antes de você enviar essa conta e esse prontuário para o auditor externo, resolva essa dificuldade aí de comunicação, esse erro de comunicação que tem aí nesse prontuário. Verifique qual a informação que está correta. E aqui eu trago uma prática. E aqui, essa prática, imagine que o paciente foi admitido no dia 10, às 23h50, e teve alta às 8 horas do dia 12. Quando você vai revisar a conta, essa é uma situação, um problema. Quando você vai revisar a conta, você verifica que, ao invés de estar cobrando 2 diárias, como seria o correto,
estão sendo cobradas 3 diárias. E aí, o que é que você faz? Você faz essa correção. Se o auditor interno não corrige esse erro, o que é que pode acontecer? Acenda essa luz aí para mim. Pessoal, dá. Bora, Ju. Se a gente não corrige esse erro previamente, o auditor externo, além de contestar essa cobrança, além dessa cobrança da terceira diária resultar em glosa, ele pode sim olhar para essa conta e dizer: bom, se essa conta tem esse erro de cobrança de diária, ela pode ter outros erros também. Então, aqui, pegue como lição um erro simples de uma cobrança errada de diária, e a cobrança errada de diária, ela é muito fácil da gente visualizar na maioria das vezes. Então, ela pode, além de gerar perdas financeiras, ela pode descredibilizar o seu trabalho. Então, o que é que acontece aqui? A gente, quando está como auditor, seja interno ou externo, a gente cria características de quem está fazendo a contra-auditoria com a gente. Se eu sou auditor interno, eu crio características daquele auditor externo. Bom, aquele auditor externo, ele é mais detalhista, ele gosta de todos os laudos de tal forma. Ele sempre me pede que eu separe tais e tais itens. A mesma coisa o auditor externo tem como característica. Aquele prestador é um prestador que tem as contas feitas, analisadas com muito primor, com muita excelência. Então, quando você deixa um errozinho bobo desse de diária trazer um questionamento para o seu trabalho, você pode descredibilizar o seu trabalho. Vamos aqui para o desafio 2. No desafio 2 é fazer consenso com auditores. E aqui, o que é que eu trago como esse desafio? Muitos auditores têm insegurança tanto na hora de argumentar sobre alguma glosa, sobre alguma cobrança, quanto na hora de se posicionar e trazer um embasamento técnico para aquela discussão, tá? Discussão seja vista aqui como uma discussão sadia, tá, gente? E aqui, o que é que eu trago como solução para isso? Primeiro de tudo, domine as ferramentas que embasam a auditoria. E quem são essas ferramentas? São contratos, são boas práticas, tanto da ANS quanto da Anvisa, são as normativas, os regulamentos, os protocolos, as tabelas de remuneração. Tudo isso, domine essas ferramentas, tenha essa ferramenta em mão, cada uma delas. Tenha uma linguagem técnica e objetiva, treine sua comunicação, se coloque, se posicione de forma firme diante de outros auditores. Tenha uma postura profissional e segura para negociar com o colega auditor. Então, aqui eu vou trazer uma situação prática, porque, como você sabe, é muito característico de todo o curso do meu método ter um embasamento prático. Eu acredito que é assim que a gente consegue entender melhor as situações. Então, a situação que eu trouxe aqui para o desafio 2. O auditor externo contesta uma cobrança de um cateter venoso periférico, uma punção venosa, numa conta hospitalar. Ele alega que não há registro de punção no prontuário. Bom, a gente tem para a auditoria algumas possibilidades. A gente tem a análise documental, mas a gente também tem o nosso conhecimento técnico. Então, aqui, o que é que você, como auditor interno, vou colocar aqui, tá? Como auditor interno, você pode trazer o seguinte: se você foi lá, observou que realmente naquele prontuário não existe o registro da punção,
o que é que você pode analisar se você verifica que realmente foi realizada aquela punção no hospital? Eu compreendo, você vai se posicionar frente ao colega e vai dizer: olha, colega, eu compreendo que a sua observação é correta, mas vamos analisar aqui um contexto clínico, um contexto assistencial. Esse paciente ele foi admitido de forma eletiva, ele veio de casa e em casa, não estando internado em casa ou em uso de um portocat em casa, né, um paciente oncológico, ele não faz uso de uma punção em casa. Então, estando em casa, esse paciente não estava com punção e agora ele está em uso de soro. Eu compreendo que você está completamente correto quando você posiciona que não existe registro de punção, mas estando esse paciente em uso de soro, estando com fluidos intravenosos, só é possível fazer esse fluido endovenoso se o paciente tem um acesso venoso. Então, é evidente que a punção foi realizada, mesmo que ela não esteja documentada. Veja que eu trouxe aqui um caso extra, tá, gente? Uma coisa bem esdrúxula, porque não é possível que uma punção não esteja registrada num prontuário. Mas eu estou colocando como você, auditor interno, pode se posicionar diante de uma situação dessa, de um desafio desse. E aí você continua. Embora o registro seja uma falha documental e eu vou consertar isso para auditorias futuras, tecnicamente não tem como o paciente fazer uso de uma injeção endovenosa sem um acesso instalado. Eu posso comprovar para você, com a prescrição médica, com o balanço hídrico, de que esse soro está sendo administrado no paciente. Então, a cobrança do catéter venoso periférico se justifica pelo contexto assistencial e pela evidência indireta do seu uso. Compreende como a gente pode ter um posicionamento profissional diante de um outro colega auditor? Então, aqui, o que é que fica como lição para a gente? Tá? Deixa eu anotar aqui. O que é que fica como lição para a gente? Além da análise documental, que a gente tem como consubstanciar a nossa auditoria, o auditor tem que estar atento a evidências indiretas. Coisas que estejam ali, descritas naquele prontuário, que comprove que a assistência foi realizada. Utilize de raciocínio clínico e análise documental para sua argumentação. Não se desespere. Busque, de toda forma, estar posicionado de forma profissional diante do outro colega, tá? No desafio 3, eu trago aqui como desafio: como responder contestações e questionamentos? E aqui pode ser tanto na auditoria prévia, quanto na auditoria, quanto no recurso de glosa. Muitos auditores não sabem como estruturar uma resposta e terminam perdendo cobranças que são cabíveis e não conseguem evitar as glosas. Qual seria a solução? Primeiro de tudo, você ter uma estrutura de resposta usando dados objetivos, normativas, pareceres, todas as ferramentas que eu já comentei aqui contigo. Evite justificativa vaga. Apresente sempre evidências concretas. Crie um modelo de resposta padrão para as contestações que mais ocorrem, aquelas que são mais comuns. E aqui vamos na prática, que essa é a melhor parte. Para uma prática, a operadora contestou a cobrança de uma manta térmica utilizada em um paciente de 61 anos, submetido a uma cirurgia com tempo cirúrgico de 2 horas e 15 minutos, alegando que não tem justificativa técnica para o uso do equipamento manta térmica. Equipamento ou material. Qual é uma resposta que eu trouxe aqui como incorreta, como não cabível, como uma resposta vaga e sem embasamento? A manta térmica foi realizada para manter a temperatura do paciente durante o procedimento. Bom, possivelmente, quem contestou essa manta térmica sabe dessa informação.
Possivelmente, o auditor externo que contestou isso, ele tem essa informação, ele sabe que a manta térmica foi utilizada para isso. Então, qual é o erro que tem aqui nessa resposta? A resposta não tem evidência concreta, ela não se baseia em normativa nenhuma, em parecer nenhum, ela não defende nada. Ela simplesmente afirma que foi utilizado. E isso não é argumentação, tá, gente? Qual é a resposta mais correta ou uma das respostas corretas? É aquela que a gente utiliza técnica fundamentada. A manta térmica foi utilizada para prevenção de hipotermia perioperatória, que é uma complicação frequente em cirurgias com tempo superior a 60 minutos, e especialmente em pacientes com mais de 60 anos, que são os idosos. E onde eu busquei isso? De acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Anestesia, de Anestesiologia, e as normas de boas práticas em cirurgia segura da OMS, a gente pode, inclusive, citar os números desses pareceres, dessas diretrizes, tá? Para ficar ainda mais consubstanciado. Esse texto eu extraí exatamente dessa diretriz da Sociedade de Anestesiologia. Então, entende quando eu falo que traga argumentação consubstanciada, traga pareceres, traga normativas, você consegue responder com muito mais técnica, com muito mais embasamento. Então, é isso que eu falo, ter uma boa base. Você, como auditor, você precisa ter estes conhecimentos. Sheila, eu cheguei na auditoria agora, eu tenho que ter todos esses conhecimentos? Você precisa desenvolver conhecimentos. Então, busque. Qual é a minha principal orientação hoje para você? Não é preciso passar anos tentando aprender sozinho, como eu fiz. Na minha época, eu não tinha auxílio de cursos, de aulas, de pessoas que pudessem me ajudar, de mentores. Então, existem caminhos mais rápidos para você se tornar aquele auditor eficiente e confiante. Segurança e técnica são construídas com conhecimento e muita prática. Eu gosto de deixar a palavra prática aqui no meu método, ela é escrita em letras garrafais, exatamente para a gente entender como a prática é importante. Se você quer aprender a auditar com muito mais segurança, acelerar seu crescimento na auditoria, eu tenho um método que pode te ajudar de diversas formas. Ele te ensina tudo isso de forma prática e eu criei uma aula mega especial que é Auditor Express, que é exatamente para você, ser completamente eficiente de forma dinâmica, e eu vou deixar o link dessa aula para que você faça acesso, para que você seja mais confiante na auditoria, para que você tenha muita segurança naquilo que você desenvolve no seu dia a dia de trabalho e para que você tenha normativas, protocolos, tudo ao que a gente faz acesso para ser aquele excelente auditor. Então, acesse aqui abaixo a aula que eu estou deixando para você e se torne esse auditor super eficiente e tenha uma evolução muito dinâmica, muito rápida na auditoria. Eu te espero lá.